Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de 1 Coríntios, capítulo 3. Tremendo, acredito eu, naquilo que Deus quer falar para o nosso coração, nesta noite, neste final de fim de semana. Conversava com algumas pessoas esse fim de semana a respeito de fundamentos, a respeito de alicerce. Quem aqui já construiu ou constrói casas? Levanta a mão, edifício, alguma coisa. Trabalha em construção, sabe? Vai entender o que eu estou dizendo. Ao longo dos últimos 2000 anos, Satanás tentou paralisar, não destruir, porque ele não pode destruir absolutamente nada que Jesus Cristo põe a sua mão e edifica. Mas ele tentou impedir que algo extraordinário fosse impedido de operar a obra que Deus havia determinado para o homem nesses 2 últimos dias, ou seja, nesses 2 últimos milênios, que foram estabelecidos por Jesus Cristo como os 2 dias da graça. Quando ele, levado à cruz, ele disse: está consumado. Ali Jesus consumou o pagamento pelo meu pecado, pelo teu pecado, e ele então determinou que se paralisasse o relógio da lei, e ele estabeleceu esses 2 dias como 2 dias de graça. Graça quer dizer favor não merecido. Isso significa que tudo que você tem acesso hoje ao reino de Deus te é dado pela graça estabelecida por Jesus Cristo. Mas para a manutenção da graça e para que ela chegasse até o nosso coração, ele fundamentou a sua igreja. Ele colocou a base da sua igreja como pedra angular. Jesus Cristo é a pedra angular de toda essa estrutura. Os apóstolos que acompanharam Jesus pessoalmente, mas Paulo, justamente com uma experiência sobrenatural, puderam pegar essa pedra angular e criar todo o fundamento da igreja. E é essa igreja que eu estou falando, uma igreja espiritual. Satanás tentou paralisar a ação desta que é a noiva de Cristo, desta que é a fonte de toda a vida que nós recebemos hoje do céu. Mas ele não podia destruir, ele não podia exterminar com o que Deus fez, com o que Deus determinou. E ele fez com que no coração do homem entrasse a corrupção espiritual. Ele fez com que o homem se prostituísse espiritualmente. Tudo que ele pôde fazer para tirar o foco da nossa vida, do nosso coração, da nossa mente, ele fez. E se você pegar a história da igreja, você vai ver que até o ano 300, 330 depois de Cristo, a igreja primitiva era a mesma. Era uma igreja que era operada através de sinais, prodígios e maravilhas. Os sinais acompanhavam aos que criam. Que sinais esse? Você ia passando pela rua, encontrava um enfermo, você parava, se compadecia dele, você orava, o enfermo era curado, instantaneamente. Toda a ação estabelecida por Jesus Cristo na terra acompanhava o andar da sua igreja. Mas quando começou o diabo a atuar, ele conseguiu uma brecha no ano 330, e o imperador entrou na igreja, ele se converteu. E ao se converter, como era a autoridade máxima, ele teve acesso à base formada por homens naquele momento, e alguns resolveram desistir. Falaram: não, eu não posso conviver com isso, com a prostituição espiritual, com a idolatria dentro da igreja, eu não posso. E essa pessoa então estava disposta a entregar a sua vida
simplesmente por negar, sabe, toda aquela nova filosofia que estava sendo lançada sobre a igreja. E muitos foram mortos por Constantino. Outros foram para casa, se esconderam, e outros decidiram acompanhar, mesmo dizendo para Deus que eles a continuariam congregando, mas que jamais iriam adorar aqueles ídolos, que jamais iriam alterar aquelas datas festivas estabelecidas por Deus. Estou falando principalmente de Páscoa, tabernáculo, estou falando principalmente de Páscoa, Pentecostes e tabernáculo, onde o diabo começou a colocar, deturpar aquelas festas, e que até os nossos dias nós vemos se comemorando a festa da Páscoa com ovinho de chocolate, com elinho, que foi o que a gente aprendeu nas escolas. Isso vem desde Constantino, se você quer saber, né? Então, ele conseguiu paralisar o relacionamento do homem com Deus. Mas a base, o alicerce da igreja, ele prevaleceu e chegou até os nossos dias. É muito importante você prestar atenção e tentar compreender onde nós queremos chegar como corpo de Cristo, dentro do contexto de um alicerce. Por isso eu pedi que você abrisse 1 Coríntios 3, a partir do versículo 11, que diz assim: porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que foi posto, o qual é o próprio Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia, com letra maiúscula, o dia do Senhor, a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Queridos, eu não sei se você atentou para as palavras que estão escritas na Bíblia, mas ele fala que o fundamento é impossível você alterar. Estamos falando aqui de povo de Deus, estamos falando de quem segue a Jesus Cristo. Mas o que você vai construir sobre este alicerce, sobre esse fundamento, é o que faz a diferença na vida de cada um de nós. Eu quero depois voltar a esta linha de pensamento, mas quero trazer você para o seu dia a dia. Quero te convocar para andar comigo naquilo que você hoje está construindo sobre o alicerce que nos foi regalado, que nos foi presenteado. Porque todos nós aqui somos pessoas que estamos buscando a Deus. Mas alguns ainda não entenderam que para se construir sobre um alicerce, sobre um fundamento espiritual, sobre um fundamento de eternidade, sobre um fundamento de poder, você deveria trabalhar com outros pensamentos, não com os pensamentos terrenos. Você deveria tomar a sua vida e guiá-la sobre um caminho de excelência, sobre um caminho onde a sua vida espiritual, onde o reino espiritual se torna o reino que você hoje fez a opção por viver. Um tempo passado eu pregava e falava a respeito do problema que nós carregamos em viver dois reinos, a duplicidade de reinos. Mas mais cedo um pouco, o pastor Tiago falava a respeito de quem nós seguimos, de quem nós adoramos, a Mamon ou ao Deus vivo. E eu digo para você, a questão de nós não definirmos, não darmos uma definição à vida, aquela vida que nós queremos viver, o fato de nós estarmos diariamente vivendo com um pé na terra e outro pé no céu, não vai te permitir jamais construir sobre esta base, sobre este fundamento, uma edificação de ouro ou de prata. Talvez esteja nos restando construir alguma coisa de palha, de feno, e que o fogo vem e queima. Talvez você esteja um pouco mais seguro e você construa com madeira,
mas o fogo vem e queima. A nossa vida não pode estar, a nossa vida espiritual, ela tem dificuldade de se entrosar com a nossa vida terrena. É um choque diário, é um confronto atrás do outro. E se nós não atentarmos para o tempo que nós perdemos, quando nós entramos em discussão da nossa vida material, da nossa vida física, da nossa vida biológica, nós perdemos o tempo em que a nossa vida espiritual estaria trazendo um retorno para nós muito mais rápido. É muito interessante você começar a desenvolver na tua mente, no teu coração, esse entendimento. Eu quero voltar contigo e eu quero que você pense num alicerce. Geralmente, quando se constrói um prédio em terreno arenoso, faz-se uma fundação muito profunda. Ou seja, esta fundação, ela não terá, essa profundidade, ela não terá fim enquanto não se encontrar um terreno firme. Geralmente uma rocha, para que ali então se construa esse alicerce, porque sobre este alicerce provavelmente virá um prédio com muitos andares. E nesse prédio não vai habitar vagalumes nem moscas, são pessoas. A responsabilidade de quem faz o fundamento é tudo. De quem constrói o alicerce é tudo para o que vem depois. Mas um tempo atrás nós tivemos uma experiência na Barra da Tijuca com um determinado construtor, homem do inferno, que roubava o cimento e as pedras e os ferros e colocava o mínimo possível nas construções. E construções ao redor do mundo têm desmoronado por causa disso, porque ele foi inconsequente, irresponsável ao edificar sobre um alicerce que provavelmente estava bem feito. O alicerce não se moveu, não sei se vocês lembram disso, mas a parte de cima teria caído se o alicerce fosse perfeito? Claro que sim, porque a sua edificação não pode ser feno, não pode ser palha, não pode ser simples uma madeira qualquer, talvez uma madeira de lei. A nossa vida espiritual está sendo construída sobre uma base verdadeira que é Jesus Cristo. Nós estamos hoje vivendo dias em que a verdade se destaca muito facilmente da mentira. A verdade tem se destacado do engano. Queridos, nós sabemos pensar, nós podemos discernir, nós podemos fazer análises, podemos questionar, podemos ir ao fundamento, que é a palavra, para que seja testificado se é verdade, engano ou se simplesmente é uma mentira. A vida que nós estamos construindo hoje não se constrói uma boa edificação utilizando, por exemplo, a mentira. Nenhum relacionamento vai ser duradouro se ele está sendo construído com tijolos da mentira. Nenhuma edificação será duradoura se ele é construído com base no orgulho. A nossa vida é uma edificação que vai e para, vai e para. Eu me pego muito com a questão de que Deus disse que o limite para eu crescer era o céu. Quando foi que Deus disse que o limite era o céu? Que eu deveria crescer a estatura do varão perfeito. Jesus para mim é o céu. Jesus para mim é o Rei da Glória. Para mim Ele é o Senhor dos Senhores. Para mim Jesus é o máximo. Ele é o máximo porque a base, o alicerce no qual ele foi crescido era verdadeiro. E ele pôde testificar isso na terra. Aliás, até os dias de hoje nós falamos isso. Nós repetimos o que Jesus pregou sobre o seu Pai, sobre o que ele fez, sobre o que ele falou, sobre o que ele construiu. A base que ele lhe deu era tão verdadeira que Jesus pôde descer à terra e enfrentar tudo aquilo que a gente vem enfrentando hoje de cabeça erguida. Isso quer dizer que nós não dependemos das circunstâncias que nos rodeiam nesta terra, sejam elas circunstâncias de dúvidas,
circunstâncias de insegurança, circunstâncias de corrupção, seja quais forem. Jesus passou por aqui e cumpriu com o seu mandato, e cumpriu com a sua missão. Jesus disse que se nós não formos após Ele, se não pegarmos a nossa cruz e seguirmos após Ele, nós não alcançaremos o reino dos céus. E eu quero dizer para você que hoje, o máximo que você pode dizer com relação à desestrutura que você ainda vive, é que você tem negligenciado a sua edificação. O nosso crescimento espiritual não pode ser comparado àquilo que alguém que anda perto de você diariamente faz e vive. Todas as vezes que nós pensarmos em subir um andar, subir um piso na nossa vida espiritual, nós precisamos analisar se o que nós fizemos atrás, o que nós fizemos para baixo, se nós fizemos com uma boa estrutura e se nós edificamos em cima da verdade. Por que você está falando isso, pastor? Eu estou falando isso porque sempre a cobrança vai chegar na sua porta. Estou falando isso para que você não cresça muito agora e o seu tombo seja maior. Estou falando isso para que você reveja a sua vida, reveja se a sua estrutura comporta algumas responsabilidades a mais na vida. Muitos de nós querem ser coisa beça nessa terra. Muitos de nós querem responder por coisas grandes nesta terra. Estava comentando com alguém que dentro da edificação da minha vida, eu quis muita coisa. Eu quis chegar num lugar alto demais, mas a minha estrutura não comportava. A minha estrutura emocional não respaldava tamanha responsabilidade. E Deus foi tão bondoso comigo que Ele não me deixou ser envergonhado. Sabe o que é ser envergonhado? É quando você assume uma responsabilidade e você não pode cumprir com ela. Sabe, ser envergonhado é quando você recebe uma capa de autoridade e na hora de você exercer a sua autoridade, você não a tem. Porque a sua estrutura não foi trabalhada para comportar tal peso. O reino dos céus tem se manifestado aos nossos olhos e nós precisamos atentar para um reconhecimento interior de cada um de si mesmo, para que o diabo não te envergonhe, para que a sua edificação não desmorone aos olhos de todo mundo. Muitos homens de Deus estão se perdendo no meio do caminho, porque alcançaram um nível de responsabilidade muito grande e o peso maior ainda, e não suportaram. Porque para suportar, irmãos, você na sua estrutura precisa poder dizer não muitas vezes. Algumas vezes queremos fazer caridade, algumas vezes não queremos magoar alguém e dizemos sim. E esse sim acaba te saindo muito caro. Uma vez, alguém me falou um ditado no mundo sobre o sim e o não, que às vezes é melhor você ficar vermelho, dizendo um não, do que depois ficar amarelo. Eu sou péssimo para lembrar das coisas. Estou tentando falar uma coisa legal, mas... Lembra aí, Carmen? Carmen é mais jovem. Não importa, não importa. A nossa estrutura, para que a gente possa edificar com perfeição, precisa estar fundamentada no conhecimento da estrutura que é o alicerce. A estrutura que tem o alicerce formada por Jesus Cristo. Pastor Marcos estava falando comigo agora há pouco
que ele está começando a viver um tempo onde ele está aprendendo a conviver com os nãos da vida. Eu não sei com quantos nãos você convive. O não do dinheiro agora no teu bolso, o não da companhia da sua esposa agora ao teu lado, o não do sucesso, o não e vários nãos. Eu não sei quantos de nós conseguem entender que o não de Deus, como diz uma canção do Celso, é proteção. Se você não está preparado para subir um andar, não faça isso. Se você não está preparado para receber uma autoridade maior de Deus, não a peça. Mas também não paralise. Trabalhe na sua estrutura. Vamos ler o que ele fala ainda. Contudo, no versículo 12, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo aprovará. Irmãos, é muito bom a gente ter Deus. É muito bom desejar fazer parte do reino de Deus. Mas o reino de Deus é muito sério. O reino de Deus não é como o reino que alguém cria para fantasiar. O reino de Deus não é uma fantasia. Para começar, o reino de Deus não é deste mundo. E nós temos dificuldade de conviver com tudo aquilo que nós não podemos ver e tocar. A dificuldade para crer em um reino que foi implantado, que foi trazido e que é vivido em parte por você é muito grande porque você não o toca. Por isso era mais fácil conviver quando a igreja primitiva. Por isso era mais fácil crer no reino quando os sinais, prodígios e maravilhas acompanhavam aos que criam. Porque, por mais que você não tocasse no reino, você via um paralítico se levantar e andar. Por mais que você não tocasse, não fosse palpável as nossas mãos físicas, o reino, você via o morto ressuscitar. Por mais que não fosse palpável, quando Jesus foi levado à cruz do Calvário, e quando ele disse está consumado, houve um terremoto onde os túmulos se abriam e pessoas saíam andando do túmulo, onde dentro do templo, o que dividia o santo do santíssimo, um véu de 15 centímetros de espessura, se rasgou de fora a fora. E o santíssimo, que era oculto aos olhos dos homens comuns, ficou exposto. Naquele momento todos puderam tocar no reino. Ficou mais palpável ainda quando Jesus não permaneceu dentre os mortos. Quando ele ressurge do túmulo. E para os discípulos ficava cada dia mais palpável quando passavam toda uma noite pescando e sem nenhuma esperança, já na praia, Jesus diz, volta agora e lança a rede. E as redes voltavam entulhadas de peixes grandes. Era mais fácil quando Pedro passava diante dos homens enfermos e eles pediam esmola e ele dizia, olha, eu não sei, eu não tenho esse negócio chamado o quê? Dinheiro. Mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda, em nome de Jesus. O reino era palpável. Percebia-se que aqueles homens construíam, edificavam, eles aproveitavam o alicerce tremendo, fresco, o cimento ainda estava fresco, porque Jesus mal havia acabado de subir. Eles edificavam uma estrutura fortalecida. Passado 2000 anos, a nossa estrutura parece que não utiliza nenhum bom ferro. Porque o vento bate e a gente dobra para lá, dobra para cá. Acho que a nossa estrutura está flexibilizando demais. Nós não podemos compactuar com o reino do mundo, porque o diabo tem o domínio sobre ele. Nós não podemos
ser pessoas, cidadãos do reino de Deus que fazem concessões. Não existe, não pode existir. Porque não podemos adorar a dois deuses. O interessante é que neste mesmo capítulo, a gente chega a um termo que me é assustador. A Bíblia diz que Deus é zeloso e que Ele zela por você. Por quê? Porque simplesmente você é quem Ele estabeleceu para habitar. Ele diz que nós somos, vós sois o templo do meu Espírito. O Espírito do Senhor não fica vagando. O Espírito do Senhor tem templos para habitar, e esses templos somos nós. E Ele zela por nós. Mas como foi edificado esse templo? Como está sendo edificado esse templo? Como está a estrutura desse templo? Ele flexibiliza, ele faz concessões. Uma hora ele é santo, outra hora ele é pecaminoso. Esse é um templo que o Espírito Santo entra e tem que sair diariamente? Ou é um templo onde a sua estrutura está em expansão, de crescimento? Eu não consigo me imaginar como o templo do Espírito Santo e engessando o Espírito Santo. Houve um tempo em que a igreja já não estava tão morta, não padecia de morte, mas ela se engessou. Estou falando de um tempo em que eu nasci dentro de uma igreja onde ela era engessada. Uma igreja tremendamente religiosa. Não cria no Espírito Santo, o Espírito Santo também não queria aquilo. Porque ele não pode habitar em templos engessados. O Espírito Santo não pode habitar em templos religiosos. Ele diz que ele não pode habitar em templos feitos por mãos. Mas ele pode habitar. Se ele pode habitar em você, ele vai ter liberdade para agir. Ele vai falar contigo e você vai ouvir. Ou você vai estar envolvido demais com as coisas terrenas, que não vai poder dar a ele a atenção devida. Ele quer que você dê atenção devida às coisas terrenas, porque nós estamos aqui, dependemos da terra. E precisamos continuar desempenhando a nossa missão na terra. O que você faz, Deus te chamou para fazer na terra, é verdade. Mas Ele quer que você faça isso e que esteja conectado com Ele. Porque Ele vai poder te usar a qualquer momento do dia. Às vezes confundimos quando Deus diz, o primeiro amor é a mim. O primeiro amor, amar o Senhor vosso Deus sobre todas as coisas. Como eu creio num Deus inteligente, um Deus muito sábio, que criou tudo que está ao meu redor, Ele jamais vai me pedir algo em um momento inoportuno. Você crê nisso? Você acha que Deus vai paralisar a sua reunião com o governador do estado e vai fazer você ficar de pé ridiculamente e falar, gente, olha aqui, quem não aceitou Jesus ainda aqui dentro e tal, cheio de corrupto, né? Quem não aceitou Jesus ainda? Deus não vai fazer isso contigo, porque Ele é um Deus inteligente. Ele é um Deus que tem uma estrutura saradíssima. Mas Ele quer saber se Ele pode contar contigo nesse momento. Ele quer saber se naquele momento você vai honrá-lo. Ele quer saber se naquele momento, quando lhe for oferecido alguma coisa que não é justa, não é certa, você vai dizer, eu não posso. E todos vão olhar para você e vão ficar sem entender. Uma vez passamos por uma situação e um escritório de advocacia me ligou
e disse: pastor, soube o que fizeram com vocês. Nosso escritório está aberto para o senhor, gratuitamente, para o senhor quiser. Marcamos uma reunião, e quando chegamos lá, metade daqueles advogados eram evangélicos, outra metade não. E eles falaram: pastor, quanto que o senhor quer que a gente tire deles? 2 milhões, 3 milhões, 4 milhões? E eu vi que os camaradas estavam mesmo preparados para fazer aquilo que eles estavam falando. E eu disse: podemos orar antes? Preciso ir ao tribunal de Deus. Eu acho que eles não entenderam muito bem, porque alguns eram só religiosos. Como alguém pode ir ao tribunal de Deus numa hora dessa? De repente, ele cismou assim, ele vai conseguir entrar no tribunal? Vamos supor que ele acreditasse no tribunal. Ele ia dizer: será que ele pode entrar? Posso! Você pode entrar a qualquer momento na sala do trono, quanto mais no tribunal de Deus. Julga, Senhor, a minha causa. E de repente, demos as mãos. E eu comecei a orar em voz alta. E eu disse: Senhor, usa da tua misericórdia neste momento. Permita-me que entre agora no teu tribunal, pois eu preciso conhecer o seu veredito. E naquele momento o Espírito do Senhor fala com uma voz de trovão dentro de mim: qual é o preço da tua liberdade? Eu falei: Senhor, entendi. Eu acabei a oração e eles me esperando, e eu disse assim: não quero que tire nada deles. Quero que vocês limpem o nome da gente, só isso. Pois não há preço para a minha liberdade. Nós estávamos sendo libertos. Nós estávamos sendo... Ou seja, Deus estava naquilo. Aquilo que parecia maldição, aquilo que parecia o horror da terra. O horror no meio evangélico, como se existisse nível máximo de maldade ou de crueldade. Não existe nível de maldade e crueldade limite para o homem. O homem está pior que o diabo em nível de maldade. Cuidado com ele. Cuidado com o homem. É só um alerta, calma, gente. Cuidado. Pois então eu disse para eles isso. E eles ficaram assim perplexos. Naquela reunião o Senhor me disse: levanta e fale do reino para eles. Eu falei dessa forma. Não precisei pregar o evangelho. Não precisei perguntar se eles queriam acertar a vida deles com Jesus. Eu tenho certeza que ao sair dali eles ficaram pensando: meu Deus, o que é isso? Existe ainda alguém que abre mão de 3, 4 milhões de graça, porque nós não vamos cobrar nada. Mas o Espírito do Senhor naquele momento me fez olhar para o preço da minha liberdade. O preço da tua liberdade, querido, é que você faça, que você construa uma edificação sólida. É que você respeite a base do Evangelho, que é Jesus Cristo. É que você honre ao Senhor Jesus. Não faça, não construa nada que não seja de ouro ou prata refinada. Porque o fogo vai passar. E o que não for ouro e prata refinado vai se virar cinza. Talvez você esteja pensando assim: mas Senhor, não tenho ouro nem prata. Tenho uma palavra para você. Ele diz assim: se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas este mesmo será salvo. Que bom! Porém, todavia, como que através do fogo. Irmão, sabe o que é ser salvo através do fogo? É viver uma vida miserável e não abrir mão de Deus. É ser afrontado pelo diabo,
chorar pelas madrugadas, mas não abrir mão de Deus. Ou, quem sabe, Jesus Cristo volta agora nesse momento, e você percebe que ficou, você percebe que não foi arrebatado. É passar pela grande tribulação sem negar a Jesus. Você pode ser salvo, mas fazer uma opção deliberadamente de ir para o céu nessas condições, não é melhor trabalhar na sua estrutura? Não é melhor fazer uma revisão de como você está construindo sobre essa base tão magnífica que é Jesus Cristo? Porque ele diz, eis que vos dei poder, Lucas 10, 19, eis que vos dei poder, o meu poder, o poder do reino, para pisar de serpentes e escorpiões, e nenhum mal, nenhum dano lhes causar. E o que você faz com isso? Você imagina eu pregando isso e negligenciando a minha vida espiritual? Sabe o que vai? Sabe qual lugar que vai sobrar para mim? O inferno. Queimar num lago de enxofre, arder na eternidade. Porque eu lhes estou ensinando a verdade. Curva a sua cabeça um instante. Aleluia. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Ele diz assim, no versículo 16, não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Ele é zeloso. Olha o que ele faz quando alguém toca em você. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Querido, que status. Querido, que posição é essa que Deus nos regala? Se sois santuários de Deus, és sagrado. Ai daquele que toca em você. Ai daquele que toca no outrem, a outrem. Ai daquele que toque no homem de Deus. Ai é daquele que fala sem ter, com poder de destruição. Não abra a boca para falar do teu irmão, jamais. Ele é sagrado assim como você é sagrado. Que coisa bendita. Oh Jesus. Oh Jesus. Toma, Senhor, esta parte do teu corpo. Somos humildes de coração, Senhor, queremos nos prostrar diante de Ti, reconhecer a nossa pequenez, reconhecendo a nossa insignificância. Queremos nos tornar estruturas sólidas, queremos crescer, queremos alcançar os céus, queremos alcançar a plenitude da Tua vinda, Senhor. Queremos imitar a Ti, Senhor, queremos fazer o que Tu fizestes. Santo Espírito bendito, passa, Senhor, pelos corações, passa, Senhor, e testifica em cada um, onde a sua estrutura está danificada, onde a sua estrutura não passa de terrena. Faz-nos, Senhor, subir, queremos ir mais alto, queremos ir além, queremos chegar, Senhor, além das fronteiras humanas, queremos ultrapassar os limites terrenos, queremos sair da esfera de atmosfera, Senhor, queremos ir para o espaço, queremos estar, Senhor, na condição de intocáveis.
Queremos santificar cada vez mais o templo, queremos nos tornar mais sagrados, para que o mal deste mundo, o mal deste século não nos aflija. O Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, a minha canção e o meu louvor. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir e a tua mão me traz à tona pra respirar, me faz andar sobre as águas. De pé, vamos ficar de pé. Levante as suas mãos para os céus e louve. Oh Jesus, tu és o Deus da minha salvação. És o meu dono, minha razão, a minha canção e o meu louvor. Tu és Jesus, és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, a minha canção e o meu louvor. Tu és de novo, tu és. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, a minha canção e o meu louvor. Sou Jesus. Bendito Deus, bendito Cordeiro de Deus, bendita a segunda volta de Cristo Jesus, o Rei dos Reis, o Rei da Glória, o majestoso. O Xaraia, Soricantaralabachaias, Soricalamalabachaias. Se você ora em línguas, comece a orar em línguas. Rotalalamanalalayachaias. Soquericalamaralabachori, manahaias. Oh, seiva, seiva. Olha, calabalabachaias, Jesus. Soricalabalabachaias. Show, show. Oh, show, me balabalabalabachaya. Sei calamanachaya, sei. Xericalabachaya. Espírito Santo, habita em mim, Espírito Santo. Oh! Me submergir
a tua mão, me traz a tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Aleluia. O Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Aleluia, aleluia, aleluia. Sou Sirhalabanara Shori Cantarabaias. Otiri Hadaramana Shore Mahas. Sori Alabarabalabashaya, Sori Candaralabashayas. Sou Sherihana Manahai Shei Manahas. O Shuri Mahai Shuri Hamanara Shayas. Sori Kalamalabashas, Sori Parashai. Cura, Jesus. Liberta. Sara. Aleluia. Aleluia. Abraça o Senhor, Ele está do teu lado. Abraça o Senhor. Abraça o Espírito de Deus. Agarre-se com Ele. Agarre-se com Ele. Aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor. Obrigado pela tua presença, Senhor. Obrigado, Senhor. Se você entrou hoje nesta casa de oração, se você pôde acompanhar o mover do Espírito Santo, eu glorifico a Deus pela tua vida. Se você está aqui dentro e não pôde fazer isso por alguma razão, eu quero falar principalmente para você que entrou aqui pela primeira ou segunda vez e talvez não tenha entendido muita coisa, mas uma coisa você entendeu, que você precisa urgentemente de Deus na sua vida. Esse é o momento que eu separo para você. Você que entrou aqui sem esperança. Quem sabe você entrou aqui prestes a dar um tiro na sua cabeça. Quem sabe você entrou aqui prestes a voltar para casa e colocar um ponto final na sua vida familiar. Não sei qual foi o estado que você entrou, ou com uma doença já desenganado pelos médicos. Seja qual for a sua aflição, eu digo para você que Jesus Cristo pode curar você agora. Se você quiser andar com Cristo, se você quiser se tornar templo do Espírito Santo, se você quiser se tornar sagrado para Deus, levante a sua mão que eu vou orar com você. Aleluia. Pode levantar sua mão bem alto, porque esse é o tempo em que você ainda pode dizer: eu quero, Senhor. Eu quero estar contigo. Eu não sei se amanhã você vai ter outra oportunidade de dizer: eu quero, Senhor, andar contigo. Eu sei que agora você está tendo a oportunidade. Se assim o é, eu quero te convidar aqui à frente. Eu quero orar com você aqui de pertinho, pertinho de mim. Sai do teu lugar e vem para cá em nome de Jesus. Jesus.